O caminho para a maturidade espiritual. E para entendermos isso, vou fazer uma breve introdução do tema que estamos abordando e a importância dele. Sueli é nutricionista. E um princípio da nutrição diz que nós somos o resultado daquilo que comemos. Nós comemos de manhã o café, almoço e jantar e fazemos isso de modo tão habitual, tão constante, que nem percebemos a importância da alimentação. Aí é necessário ter uma nutricionista para dizer quais alimentos são mais saudáveis, quais alimentos são melhores que outros. Então, nossa percepção da importância do alimento não nos é dado muito para valorizarmos, ou a não ser comer quando temos comidas agradáveis aos nossos olhos, comemos com prazer. Eu sei que muitas vezes comemos por mero dever e obrigação. Só que no que diz respeito ao reino de Deus, ao plano espiritual, nós também dependemos do que comemos. E às vezes não estamos tão atentos, especialmente quando o nosso estômago está cheio. E a Bíblia condena quando a nossa percepção, o nosso apetite é só por comida e bebida. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim alegria, justiça, paz. A pergunta é: como é que podemos nos alimentar das coisas espirituais adequadamente? Então, o que faz um homem ou uma criança não desenvolver? Uma alimentação. Produz uma enfermidade, uma deficiência, podemos dizer assim, chamado raquitismo. Você fica raquítico. Será que podemos ser raquíticos espiritualmente falando? Resposta: sim. Desde que nós não estamos nos alimentando adequadamente. Eu quero ler um texto para que entendamos isso melhor. O texto está em Deuteronômio capítulo 8. Capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecesse, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Aqui tem uma grande lição, que às vezes a gente lê um texto como esse e não aprofunda, não percebe a importância dele. Primeira coisa, que nós temos um engano, que dizemos que o cristão verdadeiro, somente dentro do contexto de teologia da prosperidade, que Deus nunca vai deixar os seus filhos passar privação, nunca vai lhe faltar comida. Apoiamos isso até num texto, numa palavra de Davi: fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi alguém, nenhum justo, mendigar o pão. Não é questão de mendigar o pão ou não, é de Deus deliberadamente deixar faltar algo. Por isso que a Bíblia chama muito a importância do deserto. Deserto é lugar de privação. Eles estiveram no deserto 40 anos. Passaram privação. A primeira privação que eles passaram foi de comida e bebida. Não tinha nem água e não tinham comida. E aqui, quando falo comida, aí vem uma revelação. Atente para isso. A comida que eles levaram para o deserto
E não era pouca comida, porque tinha 3 milhões de boquinhas, entre homens, mulheres e crianças. 3 milhões é o número de pessoas que saíram do Egito. Imagina alimentar 3 milhões. Levaram comida, segundo as Escrituras, por 30 dias. Agora, que comida que eles levaram? Comida que eles comeram ao longo de 400 anos. Levaram possivelmente carne seca, carne salgada, levaram pepinos, melões, cebolas, alhos, tudo que podiam levar e não se estragasse por 30 dias. É surpreendente que Deus em nenhum momento orientou a Moisés o que ele deveria fazer para ter comida suficiente para atravessar o deserto e chegar a Canaã. Especialmente se ele soubesse que ia ficar 40 anos. Conclusão que você chega: vamos morrer todos de fome. Correto? Até porque iriam morrer, não é porque faltasse dinheiro. Aí vocês vão ver que o dinheiro, em algumas circunstâncias, não serve para nada. Eles tinham deixado o Egito pobre, levaram todo o ouro do Egito. E se tinha um lugar que tinha muito ouro, era no Egito. A tumba de Tutankhamon, que foi achada, só o sarcófago dele tinha 18 quilos de ouro maciço. Muito ouro. No entanto, levaram ouro. Receberam a indenização do Egito dos 400 anos de trabalho das gerações anteriores. E levaram. Mas o que adiantava o ouro no deserto? Não tinha supermercado, não tinha açougue, não tinha cidades próximas que eles pudessem comprar, nada. Então, quando a Bíblia registra: fiz vocês terem fome. Fome do quê? Da comida dos egípcios, porque eles tinham a comida do egípcio. E agora? A intenção de Deus, guardem isso, é fundamental. Queria mudar a dieta do seu povo. Mudar a dieta. O texto diz exatamente isso, ainda que não usa a palavra dieta. Fiz vocês terem fome, para que vocês aprendessem algo que ele queria que eles aprendessem e que nós também devemos aprender. Que nem só de pão dos egípcios você viverá. Para você viver e ser um cidadão do reino, fortalecido, você tem que comer uma comida diferente, alimentar de uma dieta diferente. E que dieta é essa? Que comida é essa? Nós sabemos do maná que caiu do céu, foi isso que os alimentou. E aqui o texto diz que eles aprendessem a descobrir um princípio. Que nem só de pão vive o homem, mas que ele vive é pela palavra de Deus. Olha o que ele diz, o texto diz exatamente isso. Mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Agora, o que esse texto quer nos ensinar? O fato de eles terem comido a comida do Egito, segundo o princípio nutricional. Nós somos aquilo que comemos. Nós somos o resultado do que nos alimentamos. Então, por 400 anos, aquele povo tinha se alimentado de comida de quem? Dos egípcios. E o que eles eram, então, em sua natureza? E Egito aqui significa mundo. Eles tinham se alimentado da comida do Egito, da comida do mundo. Eles eram, portanto, egípcios, tão egípcios, apesar de serem descendentes de Abraão, como os egípcios. Deus, sabendo disso, agora eles teriam que se tornar cidadãos do reino de Deus. Eles tinham que se tornar homens e mulheres totalmente diferentes do que eles eram. Da maneira de pensar, da maneira de sentir, do Deus que eles adoravam no Egito. Agora eles têm que conhecer o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles não conheciam.
Eles só tinham ouvido falar. O Deus que eles conheciam era de ouvir falar. Eles não conheciam esse Deus pessoalmente. Não conheciam o seu poder, não conheciam os seus feitos, não conheciam sua santidade, não conheciam a sua palavra. Então Deus diz, faz eles terem fome. Fome do alimento do Egito. Esse eu vou cortar, vocês não têm mais. Agora vocês vão aprender comigo como eu vou mudar vocês. Aqui está uma coisa importante. Então, querem saber qual o processo de transformação? Nós só seremos transformados na medida do que comemos. A comida do Egito nos é oferecida diariamente, através, vocês não acreditam, da televisão, da Netflix, das mídias, seja escrita, falada. Nós estamos no mundo ainda. Qual o problema que Deus teve com o povo? Quando a Bíblia fala de murmuração, não é só o fato de falar demais, de reclamar demais. Não é essa murmuração que Deus está com problema com o povo. Por que Deus rotula eles de homens de dura cerviz? Deus não suportava a murmuração deles. Aí pensamos que, inocentemente, que eles só reclamavam. Afinal de contas, eles tinham o direito de reclamar. Aquele sol escaldante, não tinha nada para comprar, e passando necessidade. Então tem que reclamar mesmo. Não, a coisa é mais séria, irmãos. Sabe o que eles estavam reclamando? Vocês não vão acreditar. Do que eles reclamaram? Por que murmuraram? Eles reclamaram da comida que Deus estava dando para eles. Olha só, era comida. E eles falaram o que eles queriam. Estamos com saudades. Então você tem que ter essa percepção espiritual, senão você perde a lição. Estamos com saudade dos pepinos. É errado alguém gostar de pepino? Dos melões. É errado gostar de melão? Eu adoro melão, como melão. Dos pepinos, dos melões, das carnes, dos alhos, das cebolas. Aparentemente tudo inocente, tudo não tem problema. Mas só que essa era a comida dos egípcios que Deus queria tirar deles. Comida dos egípcios não serve para crescimento no reino de Deus. Eles tinham que abrir mão disso. Não podiam comer nunca mais disso. Tinham que se abster disso. Deus queria mudar a dieta deles. Agora vocês vão comer o maná que vem do céu. Que nada mais é, que hoje nós sabemos, e eles também deveriam saber, porque Moisés era hábil para ensinar isso, que esse maná representava Jesus, representava o Cristo, o pão que desceu do céu. Jesus mesmo diz, eu sou o pão que desceu do céu. Em outras palavras, não podemos nos alimentar da comida dos egípcios e devemos nos alimentar do maná que vem do céu, que é o próprio Cristo. Tem que ser quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá. Você quer ter vida? E a vida aqui, eu, conversando essa semana passada com o irmão, ele falou, por que Zoé? O irmão disse, eu falei, porque Zoé tem um significado muito profundo. Ele falou, por que não colocou logo vida? Por uma única razão, que em português a palavra vida não quer dizer muita coisa. Pensamos logo na vida biológica, e a vida, Zoé, é vida dele. Só tem no maná, não tem nos pepinos e melões. Não tem na carne que vem do Egito, só tem no pão que desce do céu. Note bem o que Jesus fala, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. Perseguir os cristãos primitivos, chamavam eles de antropófagos, por comer de Cristo. Mas é isso mesmo, é uma dieta nova. Para se tornar cidadão do reino e para crescer, não ficar anêmico, você tem que se alimentar de Cristo. E o texto aqui é claro. Ele vai viver pela palavra. E Jesus é o quê? O Logos de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando você come de Cristo, você está comendo a palavra. A palavra que eu vos falo são espírito e são vida. Aí vem a pergunta, quantas vezes você lê a palavra?
Quantas vezes você se alimenta da palavra? Você só alimenta a palavra de 15 em 15 dias quando vem aqui? Você se alimenta da palavra quando você abre a Bíblia num texto qualquer assim, por acaso, e lê 2 versículos e fecha, vai já... Irmãos, não é disso que a Bíblia está falando. Se a palavra é aquele agente, aquele alimento que eu preciso para crescer, nós devemos devorar a palavra como Deus mandou o profeta do Velho Testamento e do Novo comer. Coma. Falou para Jeremias, falou para Daniel, coma a palavra, comer a palavra, ingerir a palavra, ao ponto de saturar dela, ficar robusto, forte espiritualmente. Está cheio de irmãos que quer crescer no espírito, quer crescer espiritualmente, mas não tem familiaridade com a palavra. Acho que para conhecer a palavra tem que ir para um seminário. Não é necessário um seminário. Seminário é invenção moderna, não tinha seminário nos dias de Jesus. Não tinha seminário no primeiro século, segundo século, terceiro. Isso é coisa nova, moderna. Como é que se formavam os pastores na igreja primitiva? Os líderes. Eles começaram a fazer o que a Bíblia ensina. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite. Só tem um jeito dela habitar. Eu tirar ela da gaveta e comer dela, me alimentar dela. Alimentar dela e do Espírito. Por isso que no deserto eles tinham sede. E da onde saiu a água? Aonde? Não é surpreendente que saiu de uma rocha? E a rocha era o quê? Paulo interpreta isso. A rocha que o seguia, está lá em 1 Coríntios capítulo 10, a rocha que o seguia era Cristo. Ficaram com sede, Deus mandou ele ferir a rocha. Uma vez. Ele feriu e brotou água e matou a sede de 3 milhões de pessoas. A água saiu de Cristo. Eu sou a água viva, a fonte a jorrar. Quem beber dessa água, no seu interior fluirão rios de água viva. Nós nos tornamos fontes também, desde que se alimenta do pão e beba da água, a água do Espírito. As palavras que eu vos falo são Espírito e estão vida. O nosso problema, basicamente, e eu quero despertar isso nos irmãos, é falta de fome, falta talvez de percepção, que é fundamental ter fome de Deus, fome da sua palavra, fome do seu poder, fome de sua santidade, fome do seu fervor, fome. Quem não tem fome, e não podemos jamais agir como agiram os judeus no deserto. Não a murmuração, ao peso da murmuração, não suportamos mais esse pão vil. Se você é Deus, como é que se sentiria? Aí o texto é forte. Diz que Deus tirou de tal maneira que chamou Moisés num canto e disse: Moisés, eu não aguento mais esse povo. Povo de dura serviço, eu vou exterminá-los todos. Ficou indignado com Arão quando ele fez o bezerro e falou que ele ia matar o Arão, irmão de Moisés. Isso tudo está registrado no capítulo 8, nesse mesmo capítulo. Aí o Moisés intercedeu pelo irmão dele e pelo povo. E Deus diz que mais uma vez Deus perdoou, mais uma vez Deus teve misericórdia. Mas Deus está muito aborrecido, porque não é um nem dois murmurando, era o povo inteiro. Não suportamos mais esse pão vivo. Queremos, sim, os pepinos, os melões, os alhos, a cebola, a carne do Egito. Como se Deus não tivesse poder no deserto para mandar uma dieta diferente, mandar carne para eles. Sabe o que Deus fez para mostrar que ele sabia muito bem o que podia fazer, o que ele estava fazendo? Ele, vocês querem carne? Pois eu vou mandar carne. Vai sair carne pelos nariz, carne pelas orelhas, carne pelas ossos, vão se entupir de carne. Ele mandou um bando, mas uma multidão de codornizes, codorna. É uma ave pequena, muito saborosa,
muito cara quando é vendida em restaurante, codorna. Tio da Bete caçava muita codorna. Ia para o Mato Grosso e trazia um tanque cheio de codorna, toda conservada em banha de porco. Uma delícia. Deus mandou codorna, ficou 1,5 metro no solo. Caíam, elas voavam e caíam bem no arraial do... Quem fez isso? O Senhor. Eles comeram, entupiram de carne. E Deus pode mandar. Mas eu não quero dar carne para vocês de codorna. Eu quero dar carne do meu filho. Quero que vocês se alimentem de Jesus. Se alimentem do meu filho, da palavra que sai da minha boca. O Logos de Deus. E vocês vão crescer. Por isso, enquanto somos meninos, por ter convertido recentemente, tudo bem. Enquanto somos babies, por ter convertido há poucos dias, meses, semanas, mas não muitos anos, não faz sentido. E se você continua baby, você continua menino, para que não sejamos mais como menino, o que está acontecendo? Simples. Disso esse pastor tem discernimento. Não estão se alimentando adequadamente, não estão comendo maná. Por isso que não cresce. A coisa mais simples do que a gente pensa. Estão se alimentando, sim. Aí vem um outro problema. Quando você come o pão que desceu do céu, é uma dieta tão rica, tão boa, que você se torna alguém esbelto. Comida do Egito, em contrapartida, ela engorda. É sabido que, principalmente aqui os gordinhos, né? Que ninguém quer ser gordo. Quer ser esbelto, que nem a nossa querida irmã. Fica de pé. Você, sim. Esbelta. Ela ganhou até uns quilinhos nos últimos anos. Mas ela sempre foi magrinha, constituição. Os obesos que me perdoem. Mas obesidade é sinal que nós valorizamos. Presta atenção, isso é sério. A comida mais do Egito. Paulo censura quando diz eles são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Visto que só, está lá em Filipenses, se preocupam com as coisas terrenas. O Deus deles, ó Deus, é o quê? Complete a frase. É o ventre. O ventre, comer e beber. É um perigo. Tem irmãos que nunca fizeram jejum, diz que não conseguem ficar 24 horas sem comer. Dá tontura, dá fraqueza. Ué, você quer ficar sem comer e não sentir fraqueza? Dá dor de cabeça. Sabe por que dá dor de cabeça? Viciados em cafeína. Quem toma café, muito café durante o dia, se fica uma semana sem tomar café, dá uma terrível dor de cabeça. Então, perder peso, quando você alimenta do pão que desce do céu, você é esbelto. Quer um exemplo? Tem passagem da Bíblia para ensinar isso. Daniel foi oferecido para ele, como ele era príncipe lá em Israel, levaram e deram importância a eles. Eles podiam comer da mesma comida do rei. Mesma comida. É chamado na Bíblia de finas iguarias. Você não gostaria de comer das finas iguarias do rei? Pois o Daniel pediu licença por quem cuidava dele para não comer. E disse o motivo: não queremos nos contaminar. A comida do rei era a comida do Egito. E é o quê? Contaminar. Rica em gorduras. Seguramente tinha javali lá, que lembra porco, né? O judeu era proibido comer porco. Era carne desprezível, era imunda. E ele falou assim, me deixa eu comer meus legumes aqui. Alguns seguem dieta vegetariana baseada em Daniel. Daniel não comia só legumes. Ele comeu legumes, disse, não entrou na minha boca nada saboroso, o dia que ele fez jejum, de 21 dias. Mas ele comia, só que não comia aquela comida do rei. E quem cuidava dele, o eunuco,
diz que a aparência deles, fez um teste, 10 dias, só 10 dias. A aparência deles eram jovens esbeltos. E os que comiam das finas iguarias do rei, tudo, né? Mal. Por essa razão, agora vem o segundo princípio. Eu descobri na Bíblia, sem querer, que Deus tem duas maneiras de nos tratar. O ímpio, ele não mede, ele pesa na balança. Para que você pesa? Olha aí, interessante. Pesa para saber seu peso, correto? E o justo, ele não pesa. Quando a Bíblia escreve, pesado foste na balança, ele está falando para o ímpio, filho de Nabucodonosor, Beltesazar, mene, mene, tekel, alparsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Jesus contou uma parábola de um homem que disse que o celeiro dava cheio, farta-te minha alma, te alegra. E ele diz, foste pesado e foste achado em falta. O ímpio, ele pesa. O justo, sabe o que ele faz? Ele quebrou a balança. Ele faz outra coisa, não é que ele não faz nada. O justo, ele mede. Medida. Por isso que a Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, até que todos cheguemos o quê? A estatura do varão perfeito. Quanto é que Jesus tinha de altura? Estou falando de um modo bem simples, para que todos entendam, até uma criança. Possivelmente tinha 1,80 m. E se eu tenho 1,20 m, está faltando quanto? 60 centímetros. Aqui vem outra coisa interessante que eu, meditando sobre o tema, eu descobri. Eu medi todos os meus 3 filhos. Talvez poucos saibam disso. Quando eles tinham 2 anos de idade. Porque é sabido que aos 2 anos de idade, exatamente 2 anos, vai ter exatamente a metade da altura quando for adulto. E eu acreditei nisso e os medi. Lembrei que no ano, quando completava 2 anos, eu ia lá, ou talvez na parede, fazer um risquinho, pegar uma fita métrica e eu media. Marlon mediu 89 centímetros. Eu falei, então ele vai ter 1,78 m. Quanto ele tem de altura? 1,78 m. Mediu Alexander, segundo filho. Deu 86 centímetros e meio. Quanto ele tem? 1,73 m, a minha altura. Mediu Davi. O Davi deu 86 centímetros. 1,72 m. 86,3. Fantástico. Se aplicar isso num plano espiritual, olha o que eu vou dizer. Então nós deveríamos medir todos os irmãos, já que é para medir na estatura, né? Aos 2 anos de idade, de vida cristã, deveria ter o quê? A metade da altura que deveria quando for adulto. Essa outra metade leva anos para desenvolver. Anos. Mas a metade da estatura com 2 anos. Então, todos os cristãos de 2 anos já deveriam ter metade da altura que deveriam ter deveriam ter quando fossem adultos. É claro que talvez não se aplique dessa maneira, mas não faz sentido, ainda que nós podemos falar, bom, isso é duvidoso, mas não faz sentido Deus vir nos medir depois de 20 anos, 30 anos de caminhada e encontrar gente com 1,10 m. Só, quando deveria ter 1,80 m. Ou, pior ainda, com 60 centímetros, 70 centímetros, 80. Raquítico. Estão me acompanhando? Então, ao ímpio ele pesa, ao justo ele mede. Por essa razão que em Ezequiel 47,
diz que ele manda medir, manda o profeta medir o templo. O tamanho do templo. A gente lê lá, por que medir o templo? Medir. E o que é o templo? Você é o templo, eu sou o templo. Então ele manda medir-nos e ver se está conforme. Então o processo de crescimento ele tem que ser constante até chegar à estatura ideal. Até lá não para de crescer. Depois que chegou à maturidade, a estatura ideal, não cresce mais. Nós, normalmente, até 20 anos, 21 anos, e parou. Já chegamos à fase maior. O Salomão, nosso amado irmão, já sabe que já chegou no limite. E diz que não adianta ficar ansioso de coisa alguma. Quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado dessa medida aqui, ó. Não dá. Já chegou. Qual a sua estatura espiritual? Você ainda é menino, menina, ou você já está próximo do varão perfeito, a estatura do varão perfeito. Lembrando que esse crescimento é decorrente daquilo que nós nos alimentamos. Amém? Dito isso, podemos prosseguir. Eu quero só chamar a atenção para o versículo que tem sido chave. É usada como texto-chave. Pode pular, por favor, próxima figura. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como por espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Esse texto, alguns anos atrás, eu lia e eu pensava que Paulo estava falando do céu. Ele não está falando do céu. Ele está falando de uma realidade e por não entender direito, eu sempre chegava à conclusão que o conhecimento de Deus, enquanto estivermos nesse corpo, vai ser obscuro. Não posso conhecê-lo, a não ser e lembrar que o espelho dos dias de Paulo era um metal polido. Você via uma sombra mal delineada, não via as feições direito. Hoje nós temos espelho de alta reflexão e que dá para ver quase que perfeito, né? Distorção mínima. Mas quando ele fala por espelho aqui, não é o espelho de hoje, é o espelho daquela época. Nós o conhecemos, falando de Deus, obscuramente. Mas chegará o dia. E esse dia que a gente está falando, eu pensava que era depois da morte. Aí vamos conhecer Deus. Não é disso que ele está falando. O tema dele todo é sobre crescimento, é sobre maturidade, é não ser criança em Cristo. Então, enquanto você é criança em Cristo, você conhece Deus obscuramente. Deus é uma sombra estranha, não perceptível pelos sentidos. E ele fala do sentido, pensava com o menino, sentia com o menino, mas agora, nós deixamos de lado as coisas de menino. Agora somos adultos, e como adulto, ele passa a conhecer Deus, não como por espelho, mas face a face. Conheço Deus como também eu sou conhecido. Ele sabia, desde o começo, que ele era muito conhecido de Deus, mas não conhecia Deus. Mas, de repente, ele avança e cresce ao ponto de chegar a ser adulto e conhecer Deus da mesma maneira que ele é conhecido. Fantástico, ele está falando disso na glória. É agora. Mas quando crescemos, quando amadurecemos, como desenvolvemos a nossa percepção espiritual. Podemos avançar. Eu quero dizer para os amados, e o texto que paramos, pode colocar bem avante, por favor. Quem está mudando os slides aí? Eu não vou me preocupar com os slides, tá? Até porque se o irmão não consegue ler ali, né? Eu vou avançar por conta.
Eu disse para os amados, reunião passada, qual é o nível de maturidade que Deus quer que nós atinjamos. Vou fazer uma breve recapitulação. Primeiro, a Bíblia ensina que nós somos enxertados em Cristo. Nós éramos figueira brava, e Ele nos enxertou na figueira verdadeira. Poucos aqui nasceram no campo, eu nasci no campo e sei muito bem o que é o enxerto. Se faz enxerto com uva, com limão. Você pega um pé de limão, corta o galho, pega um galho de uma mexerica e enxerta no limão. Ou vice-versa. Quando é a surpresa? Aquele ramo vai dar da mesma qualidade de fruto que a árvore principal. O fato de sermos enxertados em Cristo é para produzirmos a vida de Cristo, o fruto de Cristo. Nós fomos enxertados. Nós éramos figueira brava, eu não prestava, implantados, enxertados na figueira boa. Toda árvore boa produz bons frutos. Então a primeira coisa que você tem que aprender é que você não é em si mesmo árvore boa. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Você é mau. Você, vou usar uma palavra forte, me incluo. Você não presta. Todo fruto que você produz é mau, porque sua árvore é má. Só tem um jeito de mudar isso na sua vida. Você tem que ser enxertado em Cristo Jesus. E nós pensamos em ser enxertado só para receber a salvação. É muita limitação nossa de entendimento. Deus quer ir muito além do que te livrar do inferno e te levar para o céu, para morar numa cidade de ouro. Nós só pensamos dessa forma limitada, de uma forma infantil, de entendermos o que Deus realmente quer fazer em nós e através de nós. Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho. Nós só somos úteis para Deus se andarmos nesse mundo não como figueira brava, mas dando os frutos de Jesus. Assim brilhe, disse Jesus em capítulo 6, 5:36 de Mateus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, que vendo, eles têm que ver, é algo que se vê, que se toca. Vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está no céu. Por que eles vão glorificar Deus vendo as minhas obras? Porque as obras que eles veem não são minhas, são dele. Eu estou enxertado nele. E esse enxerto tem que produzir mudanças profundas em nossa natureza, em nossa psique, em nossa personalidade. Por isso que eu digo que cristão que vive doente, com a mente, deprimido, tem uma coisa errada. Perguntei na última reunião de célula que tivemos. Falamos sobre ansiedade. Eu perguntei aos irmãos presentes. Por acaso Jesus ficou deprimido? Por acaso Jesus ficou... Aí um irmão lembrou, falou, não, mas lá no Getsemane ele suou gotas de sangue. Nem assim ele estava deprimido. Horas antes ele disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ele estava em paz. Ele passou por uma luta terrível no Getsemane. Queria ficar separado do pai dele, tinha que assumir o pecado do mundo inteiro. Era esmagador. Para um homem, ali era o homem Jesus, a humanidade de Jesus. E nem assim ele capitulou. Por acaso Paulo capitulou? Você vê por que tinham tamanha capacidade de suportar sofrimento? Naufragado 3 vezes. 3 noites na voragem do mar. Lê 1 Coríntios capítulo 11, os perigos que ele enfrentava. Só vivia cercado de perigo. Perigo de morte. Risco de morte. Ele suportava tudo isso. Com alegria, com júbilo, as costas todas alanhadas, ele está lá na prisão em Filipos e ele louvava e rendia ações de graça. Como é possível isso?
Maluco. Maluco. Então nós aceitamos que sofrer é uma coisa horrível. Mas é normal se deprimir, é normal chorar, é normal lamentar, é normal se abater. Não é, amados, para alguém que é maduro. Não pode ser. O nosso problema é que não somos. Então, realmente vai dar problema. Por isso que precisamos crescer. Tem muitos irmãos que não estão aqui porque estão com medo do Covid. Irmão, não podemos ter medo, meus irmãos. Covid te assusta? Pode matar. Pode mesmo. E aí, você tem medo de morrer? Tenho. Não era para ter. Morrer de espólio é lucro, ó, maduro aí. É muito melhor. Incomparavelmente melhor. E alguém que está falando isso, é alguém que esteve lá. E foi arrebatado ao terceiro céu. Viu e ouviu coisas inefáveis que não ali estavam a referir. Ele está doido para partir, só que ele falou que não podia ainda. O tempo da minha partida não é chegado, eu ainda tenho muita coisa que fazer. Por isso eu não vou partir. Mas, amados, maturidade é expressar Jesus. Então somos enxertados nele para ver uma mudança nos meus sentimentos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Vai mexer com as minhas emoções. Eu vou abrir mão do meu sentimento e adotar o sentimento dele. Mas Deus não quer mexer só nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, que a maioria deles são muito negativos, ruim, sentimento de contenda, raiva, desamor, mágoa, para ter o sentimento de Cristo. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas ele não quer mexer só no meu sentimento, na minha emoção. Ele quer mudar a minha mente, a minha forma de pensar. Ele quer tirar a forma mundana de pensar, do que eu fui condicionado, do que eu fui formado, do que eu fui instruído, do que eu sou bombardeado todos os dias. Porque Deus diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então, se eu tenho que andar no pensamento dele e no caminho dele, diz que são elevados, como o céu da terra. Então, parar de andar aqui e andar lá em cima. Por isso que manda pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Não é fácil, fala assim, não, se você está enxertado em Cristo, é possível. Ele quer mudar a nossa mente, para você ter a mente de Cristo. Quando Paulo escreve, nós temos a mente de Cristo, nós pensamos que é todos nós. Não é não. Os coríntios não tinham a mente de Cristo. A mente deles era carnais. Paulo fala isso. Quando ele fala, nós temos a mente de Cristo, está se referindo a ele. E os seus companheiros, possivelmente. Mas ter a mente de Cristo, eu preciso de uma renovação da mente. Romanos 12, 1 e 2 diz exatamente isso. Transformai-vos, não é a transformação que queremos? Pela renovação da vossa mente, transformai-vos. Como é que eu transformo? Irmãos, com a palavra, com o Espírito Santo. Depois nós vamos entrar em partes mais práticas. Mas a mente nossa tem que ser mudada. Ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, decidir como Cristo, agir como Cristo. Ainda não resolveu o problema, nós temos outro problema gravíssimo, é onde eu abordo no estudo, é a nossa vontade. O maior problema nosso é a nossa vontade. É tanto problema que chegou a ser problema para Paulo num determinado momento da sua caminhada. Ele diz, o bem que eu quero fazer significa o quê? Vontade. Ele já tinha entendimento do que era o bem, quero o mal, mas não basta saber o que é bem e o que é mal. É o problema de todos nós, é o meu problema, é o de vocês. Eu saber o que Deus quer da minha vida, fácil. O difícil é fazer, decidir. Então nós temos um problema sério com a vontade. E ser como Jesus, ser enxertado em Jesus, é para fazer o que Jesus fazia com respeito à vontade. Ele diz, a minha vontade, qual é? Fazer a vontade do meu Pai. Nada faço de mim mesmo, nada faço de modo próprio. Então acabou os seus desejos, acabou sua vontade, acabou exercer tudo o que você quer.
Qual o problema? Por que nós temos problema entre nós? Por que marido e mulher não se entendem? Sabe por quê? Porque não conhece a Deus? Conhece. Não conhece a palavra? Conhece. Mas conhecer só não basta. Entramos em conflito. Por que o conflito? Porque cada um dos cônjuges quer fazer sua própria vontade. Agora, mais do que nunca, as mulheres, influenciadas pelo feminismo, querem ser, termo mais comum que eu ouço, empoderadas. E os maridos, sincero, todos uns frouxos, a grande maioria. Elas falam, vem aqui. E eles vêm. Vai lavar a louça. Eu ouvi isso. Meu pai casou a segunda vez, minha mãe faleceu, ele casou 6 anos depois. E a irmã da minha madrasta morava no fundo da casa do meu pai. E ela tinha um marido. Ela botou um apelido nele. Olha o apelido que ela pôs. O nome dela era... Não vou falar o nome. Melhor não falar. Ela possivelmente já morreu. Vou ficar quieto. Mas é um nome interessante. Ela botou o nome nele. A dele eu vou falar. Totó. Eu só vi chamar de Totó cachorro. E tem que ser um cachorrinho pequenininho, bem pequenininho. Tem um cachorro grande, feroz, não é Totó, não. Chama de Totó para ver. Ele vem para cima de você. Totó. E ela dizia assim, nós chegamos da reunião da igreja. Eu, Ismael, a filha dela, já moça, e ela sentava na sala para continuar conversando conosco, e dizia assim, Totó, você já lavou a louça? Ela saiu para a reunião e ele tinha que lavar a louça. E ele dizia, nem falava, só fazia assim. Vai lavar então! Não, espera um pouco. Antes de lavar a louça, faça pipoca para nós. E o coitadinho ia lá, daqui a pouco eu via, fazendo pipoca. Aí vinha. Aí dava assim um pacotinho. Não está vendo que é muito pouco? Isso aqui não dá para ninguém. Vai fazer mais pipoca. E lá ia o Totó fazer pipoca. Então, quando eu vejo um homem frouxo, adivinha o que vem na minha mente? Totó. Adianta dizer, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Ela era crente e ele ímpio. De vez em quando ele dava uma raiva nele, que eu não aguentava tamanha opressão. A gente via um prato voando pelo corredor, pela janela. A janela, a pia era bem na janela. Jogava. Pá! Pra quê? Ela ouvia aquilo e ia para cima do Totó. O que você fez, seu sem vergonha? Ele que comprou o prato, né? Está com raiva, descarregaram o prato. Vai lá pegar. Vai catar cada caquinho. E lá ia ele catar os... A menina, a filha dela, ficou envergonhada diante dos 2 rapazes que estavam lá. Mas eu jurei, eu era solteiro, que o dia que eu fosse casado, isso não ia acontecer com o Totozão aqui, não. Que meus filhos, tive 3 filhos homens, que iam aprender a governar suas casas. Isso é sério, irmãos. E por que somos frouxos? Por que não sabemos governar? Você quer saber? Por imaturidade. Não temos a estatura do varão perfeito. Se tem uma coisa que Jesus sabe, e como sabe? O que ele sabe? O governo está sobre seus ombros. Ponto final. Deus forte, ó, não fraco. A ideia que nós formamos de Jesus é muito séria. Muitas vezes pensamos que ele é um coitadinho, judiaram dele. Jesus não é nada disso. Ele era no estado de humilhação, porque ele se esvaziou de toda a sua divindade, de todo o seu poder, e fez-se servo. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, foi deliberado. O Senhor agradou Moisés, ele sabia que era a vontade do pai dele, que ele não podia reagir, que ele não podia se defender. E ele fez isso em obediência ao seu pai, mas de fraco ele não tinha nada. Vocês pensam que
É fraqueza quando alguém se submete a um tirano. Não é fraqueza, é um homem forte. Revoltar, se rebelar é fácil. Fica mudo quando ele podia se defender. O governo está sobre seus homens. Então, quer aprender a governar? Homens que estão aqui. Bebam da fonte? Jesus. Ah, não tem sabedoria para conduzir o povo, como Salomão pediu para Deus? Pois ele é o quê? Nele, ele é o tesouro do quê? Da sabedoria e do conhecimento. Tudo que você precisa está escondido em Cristo. Tudo, 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 tudo. Poder, se é fraco, poder está nele. Tudo posso, diz Paulo, naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não aprendi a suportar. Paulo não está falando que aprendeu a suportar a dor, suportar o sofrimento, suportar a injúria, suportar hostilidade. Não, é mais do que isso. Muito mais. Se você está em Cristo, é muito mais. Aprendi a viver contente. Olha como isso é oposto à depressão. Em toda e qualquer situação. Para não ficar dúvida do que ele está falando, não está sendo filosófico, ele diz, tanto sei em ser honrado como ser humilhado. Tanto ter abundância para comer, beber à vontade, não me falta nada, como de escassez, não ter comida. Passar dias numa prisão a pão e água é fácil. E sem mimimi. Não, dando glórias a Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Maluco. Pois os que estão em Cristo e se alimentando da videira ficam fortes assim. Você não quer ser forte? Amadureça. Quer fazer seus filhos fortes? Seja forte. Seja modelo para eles. Seja exemplo para eles. A igreja tem sofrido muito porque temos uma geração, deram até um nome, não foi na igreja que deu esse nome, geração Nutrela. Você quer ser da geração Nutrela? Tudo cheio de mimimi. Ou geração Neném. Já ouviu falar da geração Neném? Era a geração que nem trabalha e nem estuda. Nem. Isso que é o que mais tem. E é para você ser, sabe o quê? Geração raiz. Sabe o que é raiz? Da origem. Enraizado em Cristo. Gálatas 1:4 diz que ele nos desarraigou. Desarraigar é o verbo de tirar pela raiz. Desarraigou deste mundo. Não só deixou desarraigado, mas nos plantou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Plantou lá, enraizar lá, é para ter raízes em Cristo, se alimentar de Cristo, beber de Cristo, ter fome de Deus. E você vai ter a natureza dele. Começando mudança de sentimento, mudança de mente e mudança de vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Não a minha. Eu coloquei aqui, não vou entrar para não demorar muito tempo. Eu sugiro que vocês vejam esse PowerPoint. Eu falo dos defeitos da vontade. Eu achei prudente colocar isso, que é onde nós temos o maior problema. Defeitos da vontade. Pode ir passando, por favor. Os defeitos da vontade, eu vou só ler rapidamente. Uma vontade sã e forte exige que na deliberação fiquemos senhores de nós mesmos. A vontade tem três níveis. Você delibera, decide e executa. Deliberar, decidir e executar. Nós temos defeito na deliberação, tem gente que fica deliberando, é um defeito. Tem gente que chega a decide, depois de deliberar, decide, é algo normal. E depois tem que executar. Então, nós temos problema na deliberação, temos problema na decisão e temos problema na execução. Eu acho que todos já passaram por isso. Eu já passei, nem uma nem duas.
E sempre julguei alguém com força, muita força de vontade. Mas me proponho a fazer algo. É só lembrar aquelas listinhas do começo do ano. Esse ano eu me proponho a fazer isso, isso, isso. Tocar violão, estudar inglês, fazer isso, fazer aquilo. Ninguém põe na lista, é raro colocar. Amar os irmãos. Amar mais os irmãos. Tem que botar na lista, em primeiro lugar da lista. Ser mais generoso. Não colocamos. Então, execução é um problema. Mas nós podemos mudar esse quadro completamente se nós começarmos a agir como Jesus, nos alimentando dele. E a coisa vai realmente mudar. Quero terminar falando sobre que tipo de alimento que devemos tomar. E falando disso, quero concluir essa mensagem. A Bíblia fala de leite de alimento sólido. Mas nossa dificuldade começa por nós não identificarmos nem bem o que é o leite. O texto fala, que Paulo fala, leite vos dei a beber. Hebreus fala que deu leite também, e que ele não quer mais dar leite, quer dar alimento sólido. Então fica a pergunta, o que é leite? Por anos eu pesquisei isso, por anos eu estudei isso, por anos eu inquiri a Deus para ele me revelar o que era leite. Já tinha uma clara noção do que era leite da palavra, está lá relatado em Hebreus, são os fundamentos, chamados de fundamentos, ou rudimentos. O autor diz, pondo de lado, pondo de parte os rudimentos da doutrina, avancemos para o que é perfeito, pondo de parte. Então ele não quer meditar sobre isso, não quer gastar tempo com isso. Apesar dele reconhecer que o pessoal lá estava tudo criança. Então ele queria dar agora alimento sólido, sair do A, B, C, D, ir para E, F, G, H e até Z. Mas o que é leite? E lendo Paulo, eu descobri que ele diz que leite vos dei a beber. Então, 1 Coríntios, guarde o que eu vou dizer. E 2 Coríntios é leite. Ele mesmo está declarando que é leite. E não pôde falar como espirituais, mas como crianças em Cristo, leite vos dei a beber. Mas ele nos ajuda quando diz que eu estive entre vós e decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. O que é Cristo e este crucificado? Vocês não vão acreditar que eu vou falar agora, olha só. Está falando do Evangelho ou não? O Evangelho é o quê? O que é o Evangelho? É leite. Leite. E ele falou que se restringiu só ao Evangelho, não foi além disso. Ele fala assim, e ele diz o motivo, para que a fé de vocês se apoiasse não em sabedoria humana, que ele decidiu nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, em demonstração do poder. Então, o que Paulo fez? Ele não só pregou o Evangelho, como ele fez demonstrações de poder. O que é uma demonstração? É fazer algo surpreendente, milagroso, miraculoso. E foi o que ele fez. Ele pega e passa para os coríntios, ele fez muitos milagres. E em outro texto que fala desses milagres, diz que até o lenço de Paulo curava os enfermos. Fala de Pedro, a sombra de Pedro curava os enfermos. O lenço de Paulo era ungido, é chamado de unção residual. Paulo não podia ir, levava o lenço dele curava as pessoas. Unção residual. Nós queremos ter essa unção. E eles tiveram, eles aprenderam. Por isso que era a igreja mais carismática que tinha. Só que isso tudo ainda é leite. O batismo no Espírito Santo é leite. Os dons do Espírito Santo é o quê? Leite. Está cheio de irmãozinhos na igreja, não só aqui, em outros lugares, que quer ter os dons. Não está errado querer ter os dons. Mas lembrando que isso ainda é leite. E nós ficamos assim, deslumbrados com os milagres, com as coisas feitas. E queremos muito isso. O problema é que só queremos isso. Quando fala em tomar a cruz, negar a si mesmo, a ser tratado, passar por provação,
Não, isso não. Isso dói. Aí está o problema. Leite vos dê a beber, não dê alimento sólido. Eu então nem queria, eu quero esse alimento sólido, quero saber o que é. Aí no capítulo 2 de 1 Coríntios diz, mas o alimento sólido é para os adultos, não em Hebreus, é para os adultos, aqueles que têm sua faculdade exercitada para discernir não somente o bem, mas o mal. Faculdades exercitadas, alimento sólido. Os que praticam a palavra. Qual o problema dos coríntios? Sabiam a palavra? Sabiam, mas não praticavam. Quais problemas que eles tinham? Prostituição, incesto, bebedice, ciúmes, contendas, uma série de problemas de relacionamento gravíssimos. Só que para deixar aqueles pecados tão grotescos, tão grosseiros, só tinha uma maneira. Qual é a maneira? Nós somos simplistas demais, nós falamos, tem que arrepender e mudar de vida. Mas e para mudar? Já eram viciados nisso, praticavam isso todo o tempo. A resposta de Paulo a essa inquirição é, tem que crescer, deixar de ser criança. Tem que mudar a dieta, tem que alimentar com alimento sólido. Aí vem a pergunta, o que é alimento sólido, meus irmãos? Alimento sólido, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo seguinte diz que o alimento sólido é o que Paulo vai citar agora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que é alimento sólido, então? Então aprendam isso. Demonstrações de poder é para que os olhos vejam. João 4,42, Jesus disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Há um grupo de pessoas que só vão se converter se ver, e se ver com os olhos, se ouve com os ouvidos. Quando eu ouvia o ensino de que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu pensava que a única maneira de entrar fé no meu coração era de ouvir a palavra, pois estou errado. Era uma percepção pela metade. A fé também vem pelas coisas que eu vejo com meus olhos. E Deus faz milagres. Deus faz coisas tremendas para que eu vendo, creia. Muita da pobreza da nossa fé está porque não há muitos milagres entre nós, não há muitos feitos notáveis. Então, mas só que quero destacar que isso ainda é leite. Nós temos que desejar mais do que isso. E é o que Paulo vai nos ensinar no capítulo 2, que é alimento sólido. O alimento sólido, ele dá um nome para esse alimento sólido, ele chama de sabedoria. Sabedoria. Que nada mais é a expressão do conhecimento de Deus. A Bíblia vai falar que Deus quer que conheçamos plenamente a sua vontade, seu propósito, seus caminhos. Isso é uma coisa. Mas a Bíblia vai além. Efésios 4 fala que os nossos olhos do nosso coração devem ser abertos para que conheçamos plenamente a Deus. Então, conhecimento de Deus é por revelação. Então, alimento sólido, quer dar um nome para ele, você chama de revelação. Por isso que nem olhos viram, não entra pelos olhos, não entra pelos ouvidos, mas vem de dentro para fora. É uma revelação no teu espírito, da presença do Espírito Santo. Esse é o alimento sólido do Espírito. E o que é alimento sólido da palavra? É só você ler Efésios em contraste com 1 Coríntios. É ler Colossenses em contraste. Efésios fala, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Ele não podia falar essa frase para os coríntios, nos quais andastes outrora. Ele não falou. Pelo contrário, nos quais vocês continuam andando. Perceberam a diferença? Efésios maduros. Ele começa o livro de Efésios falando que ele estava muito alegre, muito feliz pela fé, pelo amor que havia entre eles. Quando ele fala de fé, que eles tinham fé e tinham amor, ele fala, falta mais alguma coisa? Não falta nada. Engano. Ele fala que eles precisavam de ter os olhos do coração abertos para conhecer plenamente Deus. Olha aí, lembra do texto que eu li no começo?
Uma coisa é conhecer Deus obscuramente, outra coisa é conhecer Deus face a face. Deus quer ser conhecido, Deus quer ser revelado. Quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece, mais aprende a conhecer os outros, mais aprende a discernir o bem do mal, mais você se desenvolve. E essa revelação é no teu espírito. A alma deixou de ser um problema, a alma foi tratada, a alma já foi quebrantada, foi posta de lado. E agora você tem uma compreensão espiritual e aprendeu a andar no espírito e não pela alma, não pelo seu sentimento, não por sua vontade, não pela sua mente carnal. Você aprendeu a andar no espírito. É um processo e essa maturidade você adquire quando começa a se alimentar de alimento sólido, ter revelação do Senhor. Busquem isso. Eu quero isso. Fale comigo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque sua vinda é certa. Deus cuide de cada um de nós e nos abençoe e nos torne perfeitos em Cristo. Perfeito em Cristo não significa perfeição absoluta, mas que você chegou à estatura de maturidade. Em João, 1 João, ele fala de filhinhos. Você vai ler a lista dos problemas dos filhinhos, é uma lista enorme. Tem problema de relacionamento, tem problema de falta de amor, tem problema com o mundo, não é mesmo o mundo, né? E eu achava maravilhoso, não tinha discernimento. Como o João é amoroso, fica me chamando de filhinho, filhinho para cá, filhinho para lá, que coisa linda. Mas filhinho é pejorativo. Filhinho é um problema. Aí ele escreve também, felizmente, para os jovens. Jovens, eu vos escrevo, que sois fortes. Fica subentendido que os filhinhos é o quê? Filhinhos, sois fracos. Sois fortes, que tendes vencido o maligno. É outra etapa, outro estágio. Fica implícito que o filhinho não venceu o maligno, não venceu o mundo, não venceu a carne, não venceu nada. É um derrotado. Tem insegurança até com respeito à sua própria salvação. Essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado, Jesus Cristo, o justo, é o nosso paráclito, o nosso advogado junto ao Pai. Ele nos justifica. Que eles ficavam com medo, perdi a salvação, estou frito, vou cair no mundo. Nada disso. Agora os jovens já venceste o maligno. Mas felizmente não tem outra categoria. Pais, pais. Não é mais jovem, não é mais filhinho. Pais, eu vos escrevo. Olha aqui a frase que segue aos pais. Porque conheceis. Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí está a diferença. Deus quer uma igreja de pais, não de filhinhos. Amém? Deus quer uma igreja de maduros, não instáveis, agitando de todo lado por todo vento de doutrina. Vem um coronga aqui de aí, já fica todo mundo... Irmãos, ainda que a terra trema, diz o salmista. Terra tremenda é terremoto, é brabo. Na escala de Richter é 7, 7,5, 8. Terra tremendo. Mesmo assim, permanecei inabaláveis. Se eu estou firmado na rocha, a rocha não vai cair. O trono de Deus não vai cair, não vai despencar. Confiança, fé. Maduro tem uma fé estável, uma segurança, um descanso impossível de adquirir se depender das circunstâncias exteriores. As circunstâncias não podem nos abalar. Amém? Maturidade. Por isso que ser espiritual e ser maduro são duas coisas distintas. Maturidade está para aprender a andar no Espírito, ser cheio do Espírito. Espiritualidade. E maturidade já você cheio da palavra. Cresceu, se tornou adulto, se tornou homem, se tornou pai. Amém? É um processo, sim, mas que deve seguir um curso normal. Lembra? 2 anos, metade da estatura. O restante vai ser completado conforme vai passando o tempo. Que estatura você tem quando Deus te mede, como Ele te vê? Quanto de Cristo você já tem na sua vida? Quanto de Cristo ainda falta na sua vida? Amém? Deus abençoe os irmãos, as irmãs, as mulheres, nossas crianças, e todos cheguemos
a estatura do varão perfeito.